dia, pessoal. Bom dia para todos. Então, aqui eu estou resolvendo os exercícios da apostila da concentração mol por litro que nós vimos na última aula, tá? Então, é a aula 24 do setor C, da página 564, da apostila 3. Nós aqui fizemos 2 exercícios. Então, falta a gente finalizar os outros. E a aula 25 também é a concentração em mol por litro, só que de exercícios mais elaborados, de exercícios envolvendo íons. Tá bom, pessoal? Então, assistam direitinho, com carinho. E se tiver alguma dúvida, não deixa de perguntar, tá? Então, nós fizemos o primeiro exercício e o segundo, né? Então, agora vamos fazer o terceiro. Não é um exercício típico do estado de São Paulo, tá? Mas é um exercício que pode aparecer. Então, vamos entender o que ele pede. Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem crescendo a importância das simulações computacionais, como metodologia auxiliar à química experimental. Nas simulações, podem-se descrever os detalhes microscópicos de um sistema, como, por exemplo, o número exato de moléculas de cada espécie. Agora vem. Se uma simulação de uma solução aquosa de ureia há uma molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, qual a concentração da ureia em mol por litro nessa solução? Qual a concentração da ureia em mol da ureia por litro da solução, tá certo? Então, essa é a informação que foi dada. Você precisa transformar, achar quantos mols da ureia para 1 litro de solução. Aqui a água você vai considerar como sendo a solução. Então, a primeira coisa, eu vou começar a pensar na água, tá? Então, o que a gente tem na água? Que 1 mol de água tem sua massa molar 18 gramas, que equivale a 18 ml, certo? Só que você quer a quantidade da ureia por litro de água, por litro de solução. O certo seria litro de solução, mas a gente vai considerar como sendo só da água. 1 litro são 1000 ml. Então, vou achar quantos mols de água equivale a 1 litro. Por que 18 gramas equivale a 18 ml? Porque a densidade da água é 1 grama por 1 ml. Então, a quantidade de grama que eu tenho é a quantidade de ml, tá? Então, aqui, 1 mol de água tem 18 ml, 1 litro, que é a pergunta aqui é por litro, eu acho quantos mols da água. Então, 1 litro de água tem 55,5 mols, tá? Vamos trabalhar com molécula, porque aqui está falando de molécula. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 55,5 mols, acho quantas moléculas. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho o número de moléculas de água. Então, essa quantidade aqui que eu chamei de X1, que é a multiplicação de 55 vezes 6 vezes 10 a 23, aqui, corresponde ao número de moléculas de 1 litro da água, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Em 1 litro de água, que tem essa quantidade de moléculas, eu vou achar quantas moléculas eu tenho de ureia. Então, eu vou achar aqui quantas moléculas para 1 litro de água. Essa continha aqui, ó, dá 3 vezes 10 a 23, porque daqui para cá é vezes 3. E 3 vezes 10 a 23, gente, moléculas. Ele quer saber quantos mols. 1 mol tem quanto de moléculas? 6 vezes 10 a 23, né? Se eu tenho 3 vezes 10 a 23, eu vou ter a metade. Por isso que a resposta correta é meio mol. Tá aqui meio mol. Não é um raciocínio que costuma aparecer nos principais vestibulares, tá? Mas é possível, né? Você entende. Mas ele vai e volta, né? Mas é um exercício lá do Rio Grande do Sul. O exercício 4. Esse é um exercício que pode aparecer, talvez com um gráfico melhor da gente analisar, tá? Eu cheguei a comentar ele com vocês na semana da aula. Então, o que você tem? Você tem o nylon e o poliestireno, que são polímeros. Poliestireno, você faz pratinho descartável, mas com um plástico mais duro,
tá? Ele é descartável, ele é de polímero, mas você consegue reutilizá-lo. E o nylon, né, que vocês conhecem, o nylon, fio de nylon, que também é um polímero. Aí ele fala que um técnico misturou inadvertidamente amostras desses polímeros. Então, ele misturou os dois como se fossem em bolinhas. Como se fosse. Aí ele quer separar. Conhecendo a densidade desses materiais, ele decidiu preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio para separar a amostra. Então, as amostras. Então, ele pegou uma solução aquosa do sal de cozinha para separar a amostra. E aí você vai separar como? Um dos polímeros vai ter que afundar e o outro vai ter que flutuar. Aí eu consigo separar. Um afunda, a gente fala que é decantação, e o outro flutua. Então, eu falo flotação. Então, para que isso ocorra, eu preciso preparar uma solução de NaCl que tenha uma densidade entre as densidades do que eu quero separar. Densidade do nylon e do poliestireno. Lembrando que uma solução aquosa de NaCl não vai reagir, tá? Você só vai usar mesmo para poder separar. Então, o que você tem que fazer? Você vai no gráfico, na densidade do nylon e na densidade do poliestireno. 1,14, mais ou menos aqui no meio. Bateu na reta, achou a concentração do NaCl em mol por litro que corresponde. Então, esse é o máximo no 1,14. É a concentração. Para essa densidade, a concentração que eu preciso ter do NaCl em mol por litro. Para do poliestireno, 1,05, um pouquinho menor que esse daqui, né? Porque aqui seria 1,06. Você bate na curva, vai dar mais ou menos 1,5 mol por litro. Essa seria a concentração do NaCl para a densidade do poliestireno. Você precisa de uma solução que fique entre esses valores aqui. Uma solução que tem uma densidade maior que o poliestireno, aí o poliestireno flutua, mas menor que o nylon, porque aí o nylon afunda. Entenderam a ideia, gente? Tá? Então, vou começar com 1,5 aqui. 1,5 para 1 litro, mas você quer preparar um balão de 5 litros. 5 litros, você acha quantos mols? 7,5. Esse mol precisa virar massa, porque a pergunta dele é qual a massa de NaCl deverá ser adequada para essa preparação. Então, a massa mínima para o valor mínimo aqui é 439. Agora, você vai achar qual é o valor da massa no valor máximo de densidade. Porque, na verdade, a massa vai ter que estar entre esses valores, né? O mínimo da menor densidade e o máximo da maior densidade. Então, agora você vai fazer a mesma coisa para esse ponto aqui, ó, que é mais ou menos 3,75. Você poderia até aproximar, porque ele dá valores aproximados, tá? Poderia ser 3,7, não teria problema, tá? Só que é para 1 litro e você está querendo produzir 5 litros. Então, você vai achar essa quantidade em mol, né? 3,75 vezes 5. Vamos passar isso aqui para massa. 1 mol tem a massa molar que foi dada. Essa quantidade em mol, você achou a massa. Então, o que você precisa entender? A massa do NaCl, para preparar essa quantidade aqui de 5 litros, ela vai ter que estar entre 439 e 1097. E só vai ter uma resposta entre esses valores, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Entre o valor de 439 e 1097 é o 600, porque, ó, esses dois é menor que aqui. Esse de 1.300 é maior que esse. Então, o único valor das quatro que está entre eles é os de 600, tá? É um exercício considerado difícil, porque ele envolve muitos raciocínios, né? Principalmente numa prova teste, tá? Agora, nós vamos para a aula 25, da apostila 4, tá? Do mesmo setor. Agora, a gente entra na concentração em mol por litro. O que é importante saber da concentração em mol
Mol tem a massa molar, né? Concentração em mol por litro, também chamada de molaridade ou concentração molar. Então, eu peguei alguns exercícios. A gente fez, né? 2 exercícios aqui. Eu dei exemplos, comentei. Ah, não, da apostila 4 nós não fizemos. Nós fizemos da apostila 3, né? Mas essa aula é continuação, é o mesmo assunto, só que com exercícios mais elaborados. Então, eu peguei uma sequência que é mais fácil, assim, de vocês irem acompanhando. Então, eu vou começar com o exercício 3. A água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, cuja concentração é indicada em volumes, como exemplificado abaixo. Então, você pega lá o rótulo da água oxigenada, está escrito lá 10 volumes, 20 volumes, né? Aí ele explica o que é esse volume. Nessa ilustração, a concentração do peróxido de hidrogênio é de 10 volumes. Isso significa, agora vem o momento que a gente está interpretando, hein? Presta atenção. Que cada litro da solução, cada litro da minha água oxigenada, da solução inteira, produz 10 litros de gás oxigênio na CNTP. Sabendo que o peróxido de hidrogênio, que é esse aqui, se decompõe de acordo com a equação. Então, ele reage produzindo água mais o gás oxigênio. Determine a concentração em mol por litro desse composto. Ele me informa do gás oxigênio, mas ele quer do H2O2. Então, esse exercício, além de trabalhar a concentração, trabalha um pouco de cálculo estequiométrico, né? Que vocês viram com o Alex. Mas vocês vão perceber que a utilização aqui é simples, tá? Não é complexa. Então, a primeira coisa é entender o que ele fala aqui. 1 litro da minha solução inteira produz 10 litros de O2 na CNTP. Vamos passar esses 10 litros para mol, porque aí é mais fácil da gente olhar a reação, né? Porque a proporção em mol é o número do balanceamento. E também por que eu já vou passar para mol? Porque ele pede do peróxido de hidrogênio em mol, tá? Então, eu acho melhor já trabalhar com mol. 1 mol na CNTP para o gás, que é o O2, tem 22,4 litros. Se você tem 10 litros, você acha quantos mols do O2 está em 1 litro lá da água oxigenada, tá? Do peróxido da solução lá que você tem. Fazendo essa continha, 10 dividido por 22,4, eu tenho 0,446 mols dentro do litro, de 1 litro lá do meu frasco. Só que ele quer a concentração em mol por litro, não do oxigênio, aqui é do O2. Ele quer dessa substância. Então, aí eu tenho que olhar a reação. Se é um exercício escrito, gente, que fica chique escrever toda vez que você olha a reação? Fica chique, tá? Mesmo que você aí depois não tem importância. Quer dizer, tem sim, tô brincando, mas fica chique. Escreva numa prova escrita, analisando a estequiometria. O que é isso? Você olha, tá olhando a reação e tá vendo que 1 mol do peróxido de hidrogênio, que é esse, produz meio mol do O2. Aqui é um mais, tá? Tem um maisinho aqui. É água mais um meio de O2. Tá? Eu peguei o exercício pronto, acabei, tá errado aqui, tá? Tem um maisinho. Mas eu não vou olhar a água, então isso não vai fazer diferença. Meio mol do O2 para 1 mol do H2O2. Quanto do O2 equivale os 10 litros? Esse valor? Então, esse valor que está em 1 litro lá do meu frasco, eu acho aqui a quantidade em mol por litro. Eu gosto de usar esse M em itálico aqui, diferente, quando a concentração é mol por litro, tá? Mas aqui, gente, poderia ser um X. Poderia pôr um X aqui. Fazendo essa conta, 0,446 dividido por meio, você vai ter 0,89 mol em 1 litro. Tá certo? Tá? Então, todo exercício de concentração e de cálculo estequiométrico é considerado muito difícil, tá? Sempre. Muito difícil. Então, é para treinar, porque a maioria erra. Ah, Erlis, eu entendi, né? Não é tão difícil assim, mas a pessoa não faz, né, gente? Tá bom? Menos vocês, né? Agora vamos para um exercício 4.
tá? Fizemos o 3, agora vamos para o exercício número 4. Também é um exercício que mistura concentração com cálculo dentro de uma reação química, tá? Então, ele fala assim, para diferenciar os hidrocarbonetos etano e eteno em uma mistura gasosa, utiliza-se uma reação com o bromo molecular. O bromo molecular é esse aqui. O etano não reage com esse composto, enquanto o eteno reage. Então, aqui, ó, gente, é o eteno. De acordo com a equação química abaixo. Considere um cilindro de capacidade de 10 litros, contendo apenas esses hidrocarbonetos, em uma mistura com massa igual a 200 gramas. Então, entenda, tá? Você tem um cilindro, que eu fiz aqui um frasco, que tem um volume de 10 litros, numa mistura desses hidrocarbonetos, que são quais? Etano e eteno, que eu coloquei a fórmula aqui. O eteno é C2H6, o etano, que tem ligação simples, é C2H. O eteno é C2H4 e o etano é C2H6. E essa mistura, a massa dos dois somadas, me dá 200 gramas. Eu, por enquanto, não fiz nada, só estou interpretando os dados. Aí ele fala, ao se adicionar bromo em excesso, significa que vai sobrar do bromo, isso não faz diferença. Todo eteno reagiu, isso que me interessa. O eteno que está dentro do frasco reagiu, formando 940 gramas desse composto aqui, ó, 1,2 de bromo etano, tá? O que ele quer saber é a concentração inicial do etano em mol por litro. Mas primeiro, para eu conseguir saber a concentração em mol para 1 litro, eu preciso saber quanto eu tenho do etano, e eu não sei. Eu sei que eu tenho uma massa total de 200 gramas, ocupando um volume total de 10 litros, tá? Então, a primeira coisa é, a partir da massa que foi formada desse composto, eu quero descobrir quanto desse reage. Então, essa primeira parte é o cálculo lá que vocês viram com o Alex. Como eu estou trabalhando com massa, eu vou pensar na massa molar, tá? Vou pegar uma tabela periódica com os valores da massa e vou somar. A massa molar do eteno, 2 carbonos mais 4 hidrogênios, dá um total de 28. A massa molar desse composto, somando 2 bromos, 2 carbonos e 4 hidrogênios, dá 188 gramas por mol. Como aqui eu tenho 1 mol e 1, que é o número do balanceamento, então a proporção é a mesma para os dois. Então, olhei a reação, fica chique escrever, né? O mol daqui corresponde a 28 gramas. Forma 1 mol desse, que é 188 gramas. Ai, Arleise, sou eu falando comigo mesmo. Por que você não olhou o bromo? Porque eu não quero saber nada dele. Se eu quisesse, eu iria fazer a proporção para ele. O que eu quero saber é quanto do eteno tem dentro do frasco. Porque sabendo quanto do eteno, eu consigo saber quanto do etano. Tá certo? Essa massa aqui bonitinha, ó, gente, 188 para 940 vezes 5, se você conseguir enxergar. Então, aqui também é vezes 5. Ah, eu não consigo enxergar, Arlese. Monta a regrinha de 3, gente. A massa aqui é 28 vezes 940, dividido por 188, tá? Essa massa dá 140 do eteno. Conclusão. Os dois estão dentro dos frascos, que tem uma massa total de 200. Se o eteno é 140, o restante é do etano, certo? Então, quanto do etano eu vou ter? 60. Somando os dois dá 200. Se o eteno é 140, então aqui só pode ser 60. 60 com 140 dá 200. Então, cheguei na massa do etano que eu tenho dentro do frasco. Por que eu estou olhando o etano? Porque a pergunta é do etano. Só que essa massa precisa virar o quê? Mol. Então, com isso, a gente precisa da massa molar do etano. Vamos tirar. 2 carbonos para 6 hidrogênios dá uma massa molar de 30. Faça a continha aqui, tá? 24 mais 6, porque aqui são 2, né? Dá 30. Isso é para 1 mol. Mas você tem quantos mol? 60. Legal, tem o dobro. Estão vendo que as contas nos judiaram tanto, né? Então, eu acho quantos mols de etano? 2 mols. Só que esse 2 mols, gente, cuidado. Está dentro desse frasco que tem quantos litros? 10.
E o exercício que é quantos mols em 1 litro? 1 litro, acha a concentração. Então, dividido por 10 vai dar 0,2 mol por litro. Tá certo? Então, esse exercício também, tá? Tem que trabalhar direitinho, refaçam eles. É um exercício considerado muito difícil. A alternativa é B. Por que é muito difícil? Porque envolve muitos aspectos da química. Envolve o cálculo estequiométrico, envolve a concentração, envolve você analisar o frasco que tem um total de 10 litros. Não é um exercício direto, tá? E agora, então, a gente vai finalizar com o exercício da Fufu, de segunda fase, e depois o exercício da Unesp, de primeira fase, tá? Então, vamos lá. Existem soluções aquosas de sais e glicose, vendidas em farmácias, destinadas ao tratamento da desidratação que ocorre em pessoas que perderam muito líquido. Uma dessas soluções tem a seguinte composição. Então, me dá aqui uma tabelinha, me dá aqui algumas fórmulas, mas vamos para a pergunta, tá? Calcule a concentração em mol por litro dos íons sódio. Então, vamos começar primeiro com essa informação. E depois dos íons citrato nessa solução. Então, vamos procurar aqui na solução, que tem todas essas substâncias, aonde eu encontro o sódio. Vamos começar com o sódio. Eu encontro o sódio no cloreto de sódio e eu encontro o sódio no citrato de sódio, que ele me deu a fórmula aqui, tá vendo? Citrato de sódio. Esse diidratado é só para te irritar, porque a quantidade de água não faz diferença, porque já está em solução, tá? Então, não se irrita. É o citrato de sódio. Só que ele quer a concentração do íon, tá? Cheguei a comentar isso em aula com vocês. Quando a gente tem uma substância e ele pergunta do íon, eu tenho que separar nos íons. Então, vamos começar com NaCl, tá? No NaCl, tem um Na só. Legal. No citrato de sódio, dentro do composto inteiro, tem 3 do sódio, tá vendo? Tá? Que é a pergunta do exercício em relação aos íons sódio. Então, vamos começar com NaCl. 1 mol do NaCl me dá 1 mol do Na+. Por que eu frisei ele? Porque ele é a pergunta. Não estou olhando o cloro, porque não faz parte da minha pergunta. Quanto você tem da substância lá na sua solução? 1,8 vezes 10 a menos 2 mol para 500 ml. Ele quer quantos mols por litro? Então, aqui, essa quantidade está dentro de 500 ml, tá? 1,8 vezes 10 a menos 2 em meio litro. 1 litro. Estou achando a concentração do íon sódio dentro da solução do cloreto de sódio. Como a proporção aqui é 1 para 1, gente, a quantidade que eu tenho do NaCl é a mesma do Na+. Também seria a mesma do Cl-, mas eu não estou olhando para ele, tá? Então, o sódio do sal de cozinha do NaCl já achei. Essa continha aqui, ó, aqui é vezes 2, aqui é vezes 2, dá 3,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Mas, eu não tenho sódio só aqui. Eu tenho sódio também no citrato de sódio, não posso deixar de ver. E no citrato de sódio, gente, cada composto dele inteirinho tem 3 do íon. Então, ó, íon sódio no citrato de sódio. Um citrato de sódio possui 3 íons do Na+. Tudo isso é o citrato de sódio. Dentro dele tem 3 do Na+. Se você tem 1,7 vezes 10 a menos 3 mols, que é essa quantidade aqui, ó, você vai ter dos íons Na+, 3 vezes esse valor. 1,7 vezes 3 dá 5,1. Só que, de novo, essa quantidade está em 500 ml, que é meio litro. A pergunta é para 1 litro. Acha a concentração em mol por litro. Essa concentração, fazendo essa continha, vezes 2 aqui, dobra aqui, dá 10,2 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Agora, você tem que tomar um cuidado com o quê? A pergunta do exercício é a quantidade total dos íons sódio. Então, você precisa somar esse Na+, que veio do NaCl, com esse aqui, que veio do citrato de sódio. Eu, para somar, acho mais fácil tirar a potência,
Depois põe de novo, tá? Então, ó, eu tirei a potência aqui, 0,036, né? Menos 2. Tirei a potência aqui, que é menos 3, ó, eu estaria 10, eu dando 3 casas para cá, eu tô aqui. 1, 2, 3. Somos 2, vírgula embaixo de vírgula, vou ter esse valor. Se você quiser achar melhor deixar em potência, 4,62, aí você anda 2 casas para cá, vezes 10 a menos 2. Eu acho mais fácil, para não errar, mas tanto faz. Se você quiser somar aqui, você tem que deixar com a mesma potência, tá? Então, se aqui é 3,6 vezes 10 a menos 2, aqui teria que ser 1,02 vezes 10 a menos 2. Aí você soma, tá? Mas tanto faz mesmo. Primeira parte do exercício da segunda fase já foi, que foi a concentração dos íons sódio. Trabalhoso, né, gente? Mas ele também pediu dos íons citrato. Então, aonde eu tenho o citrato aqui? Vamos, então, para o próximo slide. Eu tenho citrato aqui de potássio. Então, aqui é como se você tirasse o Na e colocasse o K, que é o potássio. E eu também tenho o citrato de sódio. Nesses dois eu tenho citrato. Então, de novo, eu vou achar a quantidade do citrato e aí eu vou somar os dois. O que eu preciso enxergar? Que o citrato de sódio inteiro me dá um citrato. Citrato, gente, é sair o sódio. Eu vou mostrar no próximo slide a relação, tá? Então, o que você tem? Uma substância dessa inteira tem um do citrato. Um citrato de sódio possui um citrato, que é você tirar aqui o Na, tá? Então, no caso, ou o K. No caso aqui, estou falando primeiro do sódio, tá? Como a proporção é 1 para 1, o que eu tiver do citrato de sódio, eu vou ter dos íons citrato. Só que isso aqui está em meio litro de novo, 1 litro, o dobro. Essa é a quantidade de citrato dentro do citrato de sódio. Vou fazer a mesma coisa em relação ao potássio. É como se eu tirasse aqui o Na e colocasse o K. Um composto inteiro desse dá 1 do citrato. Se eu tenho 3,3 vezes 10 a menos 3 mol, eu vou ter a mesma quantidade do íon citrato. Só que, de novo, isso está em meio litro, 500 ml. Ele quer em 1 litro. Achei. E aí eu somo os dois, ó, tá? De novo, se você quiser tirar a potência, somar, você vai ter esse valor aqui, que é 1 vezes 10 a menos 2, né? Se deixar em potência. Mol por litro, que é a soma desse, que é esse aqui, e a soma desse, que é esse aqui. Nesse slide aqui eu mostro, ó, o citrato de sódio é esse composto inteiro. Se eu tiro o sódio, são 3, tá aqui, tá vendo? Sobra essa parte inteira com uma carga negativa. Aqui fica menos 1, aqui menos 1, aqui menos 1. Então, um desse inteirinho produz um desse, tá vendo? Um desse inteirinho produz 3 do Na+, tá? Que é o que a gente fez no primeiro lá. Então, por isso que do citrato de sódio ou potássio para o citrato é 1 para 1, tá? E para a gente finalizar o exercício da Unesp. Ele me dá a massa molar do lítio e a pergunta dele é: qual é a massa do lítio? Do lítio, contido em 250 ml de uma solução aquosa de concentração 0,160 mol por litro. Ó, presta atenção, gente. Do carbonato de lítio. Essa concentração é do carbonato que tem o lítio, que tem essa fórmula aqui, né? Lembra? O lítio é mais 1, o carbonato é menos 2, a carga não dá zero, você tem que escorregar. Então, essa concentração é da substância inteira. 0,160 mol em 1 litro, ó, desmembra aqui, mol para 1 litro. Você tem 1 litro? Não, você tem 250 ml. Vou passar para litro para colocar aqui embaixo. Fazendo essa conta, 0,16 vezes 0,25 dá 0,04 mol do composto, certo? Mas a pergunta é só do lítio. Então, vou pegar esse composto inteiro e vou separar nos íons, porque a pergunta é só do lítio.
Um composto inteiro me dá 2 do lítio, tá vendo, gente? E 1 do CO3. Eu não vou olhar o CO3 porque não perguntou. Se ele tivesse perguntado, era 1 para 1. Mas aqui é 1 para 2. Então, a quantidade do composto que eu achei aqui, do lítio, é o dobro. Se é 004 aqui, então aqui tem que ser 008, porque é 1 desse para 2 desse. Essa quantidade em mol, ele quer que você transforme em massa, porque ele pergunta a massa. Olha a alternativa E para aqueles que não olham unidade. Aqui você tem a quantidade em mol, isso não é massa. Como que mol vira massa? Usando massa molar. Olha que beautiful. Ele deu. Um mol do lítio tem 7 gramas. Esse mol que você achou, aí sim. Aí você acha a massa, que é 7 vezes 0,08, que dá 0,56. Tá certo, gente? Alternativa A. São exercícios mais difíceis, mais elaborados, tá? Costuma parecer sim, mas vocês percebem que a ideia do mol é sempre a mesma, né? E assim, gente, essa parte é muito difícil trabalhar só com fórmula. Fórmulas são só os exercícios que são mais diretos, que hoje em dia é difícil de aparecer, tá? Por isso que a gente vai interpretando os dados, e isso é treino, tá bom, gente? Tem que treinar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão refazer esses exercícios, vocês agora já têm eles gravados, aí vocês pegam a apostila e tenta resolver sem ver, tá? Vê aonde para, aonde enrosca. Aí depois vê de novo. Se não enroscar, ótimo. Se enroscar, vê de novo aonde está enroscando, aonde você não está conseguindo analisar os dados. Tá bom, gente? Então, é um bom estudo aí, um beijinho para vocês, tá?